Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, uma empresa do Lusa Group. E hoje nós vamos continuar conversando sobre empreendedorismo, ambiente de negócios, um tema que tem sido recorrente aqui, porque o pessoal tem pedido franquias, que são oportunidades de investimento em marcas já consolidadas. E esse tipo de assunto tem interessado muitos empresários, empreendedores, pessoas que querem investir. E aí nessa área de franquias eu trouxe aqui uma pessoa que, se tem alguém nesse país que consegue falar bem sobre franquias aqui no Brasil, que fez parte da diretoria, chegou à vice-presidência da Associação Brasileira de Franquias e que é franqueadora de uma marca que, quando eu falar o nome, eu vou deixar ela falar o nome, você já vai sentir cheirinho aí de casa, mesmo sem estar perto. Aquela memória afetiva daquele cheiro quando eu estou nos corredores do shopping, eu falo, olha, eu já sei o que tem por aqui. Trouxe aqui a Adriana Auremo, brigadíssimo pela sua presença, uma honra ter você aqui no Varejista. Prazer, muito bom. Obrigado, primeiro de tudo, enorme. obrigado por conceder a entrevista. Eu que agradeço pelo convite, um prazer enorme estar aqui. É isso mesmo, assim, você fala o nome da marca por você mesma, né? Mas assim, eu passo nos corredores, assim, eu nem vi ainda o quiosque, mas pelo cheiro eu já falo, tem essa marca aqui. É essa a impressão que ela tem causado? E já fala o nome da marca. Olha, que eu quero que você mesmo fale. Eu vou te contar que sempre que eu falo que eu sou da Nut Bavarian, a primeira coisa que a pessoa fala, aquele cheirinho. Não é? E geralmente vem acompanhado de aquele cheirinho do aeroporto. Que as pessoas ligam muito, né? A marca com o cheirinho, com aquele porque cheirinho gostoso, das castanhas é forte, mas é um forte que abraça, assim, né? Exatamente. E eu queria que a gente tocasse a conversa do seguinte sentido. Claro que eu comecei por aí, porque realmente é um ponto, mas eu não comecei aí só para brincar, não. Eu comecei aí para a gente entender qual é o modelo de negócio. Eu tenho trazido muitas marcas aqui de diferentes setores de franquia. Semana passada teve o pessoal da Omo Lavanderia, já trouxe aqui o pessoal da Sincasec também para falar de lavanderia. E trouxe outros setores. E o setor de alimentação é um setor muito relevante na área de franquias. Exatamente. Qual é o modelo de negócio, como funciona a Nut Bavarian e com um objetivo muito claro, nosso público, empresário, empreendedores, pessoas que querem investir, que querem entender quais são as melhores opções. Por isso que eu estou fazendo questão de trazer várias marcas aqui, falar abertamente das marcas para a gente falar sobre negócio, Adriana. O nosso modelo ele foi feito para ser uma coisa muito simples de operação. Ele é um produto, eu vou falar da parte franquia, porque a Nut Bavarian ela tem outros canais de venda também, a gente vende no supermercado, a gente vende em eventos, nós vendemos no food service também o produto como ingrediente de outros produtos, enfim. Mas eu vou focar aqui. A gente pode falar já dos canais. Tá, eu vou focar aqui na franquia primeiro, que são nossas lojinhas, né? Perfeito. O chapéu varejista aqui da história. Mas é um negócio que ele foi feito para ser uma compra por impulso. Então, quando você pensa nisso, ele tem que ser uma decisão muito rápida. Você está passeando num shopping center, no aeroporto, no metrô, no terminal rodoviário, enfim, nos lugares onde a gente está. Primeiro é atraído pelo cheirinho. Então, a gente fala que a gente trabalha com todos os sentidos, né? Passou aquele cheirinho gostoso, da onde vem? E o cheiro do produto, nosso produto tem um pouco de canela nele. Então, ele ativa aquela área do cérebro, né? Que dá aquela sensação de prazer, aquela coisa gostosa, afetiva, o abraço. A gente fala que é o cheirinho do abraço. A pessoa sentiu o cheirinho. Aí nós estamos no meio de um corredor. Quiosque é uma coisa muito boa por um lado, mas desafiadora por outro também. Você tem uma loja, você falou aqui da Omo Lavanderias, por exemplo, você tem uma loja de algum produto, algum serviço, você trabalha todo o visual dela, né? Dos lados, em cima, embaixo, você consegue criar aquele contexto em volta. O quiosque ele está colocado onde ele estiver. Então, em volta dele é diferente. Você tem que trabalhar muito bem aquela estrutura num espaço pequeno. Como eu te falei, o nosso negócio ele foi feito para ser enxuto. Os nossos quiosques padrões têm 2 por 1. Ele é um carrinho, basicamente. E todo desafio de estar no shopping, num quiosque, que o modelo de contrato é diferente do modelo de loja. É mais curto. Isso. Por isso que eu falei, ele tem um monte de vantagens, mas ele tem os seus desafios, né? Primeiro que você tem que trabalhar o visual dele para você não virar a paisagem. Então a gente tem que renovar de tempos em tempos, tem que ter sempre alguma comunicação nova para atrair também pelo visual. Segundo que você tem que se adaptar à exigência daquele local. Nós antigamente tínhamos aquele telhadinho, aí o telhadinho não pôde, enfim, os estabelecimentos comerciais acabaram não permitindo mais o telhado no formato original, porque atrapalhava a visão do lojista vizinho, então a gente acabou limpando um pouco o todo. Alguns você nem pode ter a parte de cima, mas tem que, enfim, trabalhar o visual do quiosque para ele chamar atenção. Os desafios normais de qualquer negócio que precisa se ajustar e se adaptar. Exatamente. Agora o contrato é mais curto, o aluguel ele é relativamente alto,
E você fica vulnerável, porque além de ser mais curto, é mais fácil te tirarem dali. Sim. A gente falou do cheiro, que é o grande chamariz do nosso negócio. Nós já fomos expulsos de um monte de lugar por causa do cheiro. Expulsos? Mas de um monte, assim. Mas qual o motivo de expulsar? Por conta do cheiro, eu quero dizer. Olha, hoje em dia menos. Mas antes, os lojistas implicavam um pouco o nosso cheiro. Ah, esse cheiro vai atrapalhar minha loja, tá aqui na frente da minha loja. Hoje eles até gostam, porque atrai. Mas eu ia falar gente isso agora. Eu, se fosse lojista do né? shopping, eu ia falar, eu quero esses aí na frente da minha loja. Hoje já perceberam que ajuda, mas antigamente a gente teve bastante problema com isso. Tá. Aí a gente trabalha também a degustação. Então a pessoa tem que chegar lá. Primeiro ela tem que entender muito rápido o que a gente está vendendo. Não pode ter muita complexidade, porque senão você perde o impulso. O impulso, né? Você chegou, você tem que olhar tudo, saber como é que é o modelo de venda. A gente vende pelo tamanho da embalagem, não é pelo peso, não é pelo sabor. Então você vai lá, você escolhe, eu quero um pequeno, médio, grande, enfim, tem os nomes lá específicos, né? Eu quero esse tamanho e você mistura do jeito que você quiser, porque é a famosa personalização de você fazer como você quer. Você pode experimentar, então também a degustação ajuda você a escolher o que você quer comer. É fácil de entender. E aí tem também os produtos, eu estou fazendo assim porque o meu quiosque eu já estou pensando na lateral. Já está visualizando dele. Ele aqui. Tem a parte de presente, tem a parte também dos produtos para você levar para casa, consumir em outros momentos e vários produtos de parceiros. A gente tem parceria com algumas marcas, tem produtos de collabs, que essas marcas vendem nos seus pontos e a gente vende nos nossos também. Falando em produto, para quem ainda não conhece, acho difícil, mas quais são os produtos especificamente que são vendidos ali no quiosque? A linha de castanhas, o chefe são as glaciadas com esse glacê de canela, né, que a gente fala, que são as mais docinhas, mas tem também produtos salgados. Então, amêndoas, nozes, amendoins, castanhas de caju, macadâmia, noz pecan, tanto doce quanto salgado, e às vezes alguns produtos diferentes. E qual é o produto que mais sai? O famoso Rio? Hoje é um mix, por incrível que pareça, é uma mistura de todos eles, mas se eu for considerar o grão individualmente, hoje a castanha de caju glaciada, que é a doce, tá campeã de vendas aí. E quantas unidades tem hoje? E todas são quiosques ou alguma é loja? Todas Nós quiosques? temos em torno de 170 quiosques fixos, mais alguns móveis, aí eu não sei o número exato, deve ter uns 20, 30 que trabalham em eventos. Dos 170? Assim. Não, aí a mais, então chega a quase 200, portanto. A gente trabalha com franquia, né? Os nossos franqueados, eles podem ter uma estrutura extra para fazer shows, eventos, festas, casamentos, enfim, a parte móvel que a gente chama. E aí nós temos uma loja na Vila Olímpia, a gente vai abrir uma loja no Itaim, aqui na esquina da Tabapuã com a João Cachoeira, provavelmente ainda esse mês, muito em breve aí. E a nossa ideia é crescer com loja de rua também, porque o quiosque ele fica um pouco limitado porque você precisa ter o estabelecimento e tem que juntar 3 coisas, né? Tem que juntar fluxo... E é por isso que eu perguntei do modelo de negócio, porque eu já sabia que você estava indo para as lojas, por isso eu até fiz a pergunta. Qual que é a diferença do modelo? Porque quando eu penso assim, e aí eu já, na minha cabeça vem muitas franquias com muitos produtos que tem fica à vontade para tomar essa água aí, fica à vontade enquanto eu faço a pergunta. Muitos produtos que têm um valor absoluto, que na hora que a gente pensa em margem em percentual, para você ter uma rentabilidade mensal interessante, você tem que vender muito produto, né? Você vai vender alguma coisa 20, 30, 40, 50 reais, com margem às vezes de 10, 15, 20%, e aí daqui a pouco você fala, para você pegar um produto de 50 reais a 5, 7, 8 reais de margem, você fazer 20 mil reais no mês de margem, eu estou dizendo, é desafiador demais, né? E aí você fala da loja. Então, tenta explicar um pouquinho essa diferença, o que vocês pensaram? Um quiosque, só para você ter, ele tem um investimento muito mais baixo do que uma loja e tem um risco muito menor também. Claro. Porque se naquele ponto não deu certo, você sabe que varejo é muito localização. Claro. E por mais que a gente faça vários estudos para entender a localização, às vezes você erra, às vezes muda. Tem gente que fala, são 3 itens no varejo, ponto e ponto. Eu diria que são 10, é tudo ponto. Acho que os 10 primeiros são pontos. É isso. A gente brinca até que nós temos franqueados excelentes que trabalham assim, sabe, seguindo a risca, em pontos ruins não prospera. Vendem. A gente tem franqueados mais ou menos que em pontos maravilhosos. Você fala, meu Deus, o que ele está fazendo em pontos maravilhosos, aí explodem de vender. Então, ponto realmente é fundamental. E quando a gente fala de ponto de quiosque, nós temos que considerar fluxo. E para isso a gente faz toda uma contagem de fluxo antes de abrir a franquia, vários dias na semana, a gente joga numa tabela nossa do histórico da rede,
de quanto é a taxa de conversão naquele tipo de lugar, porque aí junta fluxo, junta o poder aquisitivo daquele local. Nosso produto, ele não é caro, mas ele é relativamente caro. Ele não é uma pipoca, né? São castanhas, ele não custa nozes. De 3 a 5 reais. Ele não custa de 3 a 5 reais. A gente tem aí, estamos falando de um ticket de 20 para cima. Não é em qualquer canto que ele cabe. E aí tem que ter um aluguel viável, um custo de ocupação viável. Então, fluxo... Quantos por cento o CTO tem que ser? Quanto você calcula o CTO disso para dar certo? No máximo 18%. Mas em muitos casos acaba passando. Tá? O nosso CMV hoje está abaixo de 30%. Tá. Então, ele está para a área de alimentação, ele está ok. Tá ok. Só que o custo de ocupação ele faz muita diferença aqui. Por isso que eu perguntei do CTO. E aí você limita a abertura de quiosques, por isso que eu fui para a loja, porque o quiosque é maravilhoso em vários aspectos, só que tem que juntar esses 3 componentes, e não é em todo lugar que você consegue. Tem shoppings maravilhosos que a gente não está, porque o custo de ocupação, infelizmente, inviabiliza. Tem outros que têm fluxos ótimos, mas não é o nosso público. E é muito legal você estar trazendo, eu estou insistindo nesse ponto, porque eu conheço o público do varejista, e eles já estão lá anotando. Será que eu vou para o quiosque? Será que eu vou para a loja? E a pergunta que eles estão fazendo agora pode ter certeza. E a gente não vai trazer aqui uma resposta final, vamos chamar assim, mas pelo menos um raciocínio, Adriano, que é assim, e aí? Pode ter certeza, Adriano, eu conheço o público desse programa. Eles já estão assim, poxa, eu vou para a loja ou vou para o quiosque se eu quero abrir uma Nut Bavarian? Aí eu sempre falo, como qualquer pessoa que senta e fala, bom, vantagens e desvantagens as duas. O que você hoje entende como tendência para quem está começando? Um quiosque, uma loja? Na linha final, qual você acha que traz mais margem? Na linha final, percentualmente falando. Eu ainda sou muito fã de quiosque, tá? Só que o quiosque você não tem muita oportunidade de lugar mais para crescer. O quiosque você fica muito número de lojas já. Aonde você vai pôr. Nós temos vários franqueados querendo abrir ponto novo, mas aonde ele vai abrir? A cidade dele, sei lá, tem 2, 3 shoppings que caberiam no Nut Bavarian, já tem. Ele vai abrir aonde mais? Nós trabalhamos muito em aeroportos, por exemplo, mas o aeroporto é maravilhoso, a maioria deles é muito caro, e alguns, o fluxo é muito espaçado, o que também complica, né? Porque você tem, por exemplo, um voo de manhã, vários voos de manhã e vários voos no fim da tarde. O que você faz no meio do dia com a tua equipe? Você vai contratar uma equipe para trabalhar 2 horas de manhã e essa mesma equipe não pode trabalhar 2 horas no fim da tarde. Infelizmente, a nossa lei trabalhista, ela... Eu vou precisar fazer um intervalo, eu vou definir um bloco a mais contigo aqui, porque a entrevista tá boa. Ainda quero falar de franquia, quero falar da BF, que você ficou 8 anos na diretoria da BF, e explorar mais um pouco essa questão de franquia. Você fica comigo mais um bloco? Vamos lá. Então, 1 minutinho, o varejista já volta com a Adriana Auriemma pra gente falar sobre franquias, tá bom? É rapidinho, BMC News, informação que gera valor. 1 minutinho. Voltamos com a Adriana Auriemma, franquias, Nut Bavarian, e vamos falar um pouquinho mais do mercado, mas vamos finalizar só o que a gente estava no bloco anterior. Você entende hoje, então, o negócio Nut Bavarian é melhor ir para a loja do que o quiosque por questão de ponto? Foi isso que eu entendi, certo? Por questão de ponto, Ponto sim. Comercial. Mas se a gente pensar quem está ouvindo a gente, aí eu quero fazer a ponte nesse segundo bloco mais com o mercado de franquia, que eu sei que você entende muito bem. Quiosque ou loja, aquele empreendedor que está falando, eu quero abrir franquia, quero ir para a área, vamos colocar assim o setor de alimentação, de food service, quero ir para esse setor, eu vou para a franquia ou vou para a loja? O que você diz, loja, pontos positivos e negativos, de uma forma, Adriana, bem de orientação mesmo, pela sua experiência, para quem está ouvindo a gente, por favor. Vamos lá, pontos positivos de quiosque. Investimento inicial é menor, você não reforma aquele espaço, você está com uma estrutura ali, que se não der certo também você leva para outro lugar. Então, risco menor, investimento menor. Agora, cabe muito menos coisa ali dentro. É um espaço reduzido, você vai ter um mix de produtos também menor, você fica mais vulnerável em relação a ponto, tem uma disputa maior pelas áreas de quiosques dentro de um shopping center, por exemplo, se chegar alguém e oferecer um valor maior, a chance de você sair e perder aquele ponto é grande. Para o franqueador, porque aqui eu não sei se o seu público é o franqueado que quer abrir os dois. Para o franqueador, o quiosque também é um risco, porque o franqueado ele faz menos esforço para fazer aquele ponto funcionar. Como ele por exemplo... Explica um pouquinho melhor com um exemplo, vai lá. Você vai abrir uma loja de, uma doceria.
Você investiu um dinheirão ali, você está preso naquele lugar, você está amarrado com aquele ponto comercial, porque se você sair, aquele espaço físico, você diz mesmo. Se o negócio não estiver indo bem, por alguma razão, por trabalho seu, você vai fazer um monte de coisa para fazer aquele negócio ir bem. Você vai fazer ações, promoções, campanhas, Você vai dar o sangue para virar o jogo. Você vai dar o sangue para virar o jogo. É no isso. quiosque, não. No quiosque, o franqueado se acomoda. Porque ele sabe, eu não estou bem, eu tiro da tomada, eu fecho. Ou eu mudo de lugar, eu vou para um outro ponto, eu vou para um outro shopping. Aí ele fica um pouco mais acomodado nesse sentido. É bom para o franqueado, mas falando com o chapéu de franqueadora, tem muito mais rotatividade de lugar. E voltando para o chapéu de franqueado. Tá, no chapéu de franqueado. Então, investimento ok, tamanho, mix de produtos, etc., você fica um pouco mais reduzido, o que não é ruim, porque muitas vezes é até bom, né? Você gasta menos com estoque e tudo mais, mas você tem que ter um gerenciamento da equipe muito mais de perto. Geralmente, numa loja, cabe uma equipe um pouco maior. Geralmente, você põe um gerente, tem estrutura e tem faturamento e tem área para isso. Num quiosque, normalmente, o franqueado ele faz o papel quase que do supervisor, do gerente de tudo naquele ponto. E a pessoa que está na ponta, né, o vendedor ali, o colaborador, ele fica muito tempo sozinho na maior parte dos quiosques. Estou pensando em quiosques menorzinhos, não estou falando aqueles quiosques de cafeteria grande. Sim, sim. Ele fica sozinho. Quando ele fica sozinho, você fala, que bom, vou ter uma equipe menor, não vou precisar contratar tanta gente, etc. Só que se ele falta? E se ele ficou doente? E se ele vai fazer, né? Ele vai faltar, ele vai ficar doente, ele vai te ligar no domingo à tarde falando que, ó, meu filho hoje teve um problema, eu não vou trabalhar. E você não pode manter a loja fechada dentro de um shopping center, você leva multa. Então, o franqueado ele tem que estar predisposto a lidar com esse tipo de coisas. Claro que os multifranqueados, que tem vários quiosques, aí ele já tem uma estrutura maior. Tem uma equipe de supervisão que cuida disso, tudo. Hoje, se você perguntar para nossa rede inteira, quase, qual que é a maior dificuldade que você tem no negócio no Etibavar, eles vão falar gente. Assim, vão falar sem titubear. E gente nesse sentido do dia a dia, você diz, né? De lidar com isso. Interessante. Porque quando você tem um lugar que tem mais gente trabalhando, se um faltar, o outro, bem ou mal, vai ser pior, vai ter um trabalho a mais, mas vai cobrir. Agora, se tem um. Mas eu acho interessantíssimo você dizer isso, e é muito bom para a contribuição aqui do programa, para as pessoas anotarem, porque as pessoas às vezes acham, e eu trago muito isso aqui, Adriana, que abrir franquia é isso, né? Peguei, paguei a taxa, botei a lojinha, eu estou colocando lojinha no pejorativo, botei a lojinha funcionando, 2 funcionários lá, fiquei rico. Tem gente, acredite, tem gente que ainda acha que é assim, e óbvio que não é. Então, é muito legal você trazer essa visão, porque as pessoas acham também o seguinte, mais barato, abre uma franquia, resolve. E tem pepino grande também, né? A gente está nessa sua experiência de franquia, você ficou 8 anos à frente da diretoria da Associação Brasileira de Franquias, né? Se eu não me engano, chegou à vice-presidência. Ficou os 8 anos na vice-presidência, não? Não, fiquei os 2 últimos. Os 2 últimos. Fiquei na diretoria de microfranquias, uma época. Microfranquias são aquelas franquias com investimento inicial menor. Menor. E depois? Relacionamento também. E aí depois a vice-presidência. Isso. Então, hoje você tem um cenário de franquia no Brasil, como poucos têm. Pelas pessoas que você conheceu, o relacionamento que você fez. Você é uma franqueadora, né? Pensando em Antibavária, que é o que a gente está falando aqui, e tem toda essa experiência dentro da ABF. Como é que hoje você vê o mercado de franquia no Brasil? E aí, se você puder citar mais setores, eu agradeço. Quais oportunidades você acha mais interessantes? Quais setores você está olhando assim e falar, olha, tem uns setores aqui aparecendo bem interessantes. Se você puder fazer essa sua visão mais geral sobre isso, agora seria... eu vou fazer a visão como a Adriana, não como a BF. Isso, como a Adriana. Não como a BF e nem como franqueadora da Antibavária, usando a sua experiência como executiva desse setor. Tá ótimo. Como eu te falei, eu sou fã do mundo do franchising. Eu acho que quando você faz da maneira certa, é uma coisa boa para os dois lados, tá? É bom para o franqueador, é bom para o franqueado. O Brasil hoje tem mais de 3.300 marcas franqueadoras oferecendo negócios de franquias. Para te dar uma ideia dessas, acho que umas 20, 25, contando as microfranquias, tem mais de 1.000 lojas. Se você comparar com o mercado americano tem um pouco mais... acho que são, não sei o número de cabeça, mas deve ter menos de 4.000 marcas franqueadoras, ou seja, não está tão à frente em número de franqueadoras, mas em número de unidades franqueadas, eles têm muito mais do que a gente. A gente não chegou ainda em 200.000 unidades, deve estar, se não chegou, está chegando, mas enfim, mais ou menos. Por aí, nos Estados Unidos, esse número é muito maior, eles têm muito mais unidades franqueadas. Mas como mercado, o Brasil é um mercado sério, tem a lei de franquias, que ajuda demais. Qualquer candidato a franqueado, quando ele quer abrir a franquia,
ele tem que receber aquele documento que conta a regra do jogo, que explica todas, né, tudo que ele vai receber, tudo que ele não vai, ou seja, ele está respaldado. Eu acho que é uma segurança para a franqueadora e para o franqueado. E não é todo país que tem, tá? O Brasil é um deles. Alguns não. Isso é uma vantagem importante, né? Isso é uma vantagem super importante. A gente já conversou aqui. Segurança para os dois lados, se o candidato fizer a parte dele. Se ele lê aquele documento, ele tem, por lei, ele tem pelo menos 10 dias para ler esse documento. Não é que você recebe hoje e vai assinar ali porque tem que ler rápido, não. Você tem, por lei, 10 Muito dias. Bom. Tem muita proteção. Prazo. Ou seja, se o candidato estudar um pouquinho antes, fizer a parte dele, a chance dele dar certo é maior, ou pelo menos dar certo na escolha da franquia. No negócio são outros 500. Claro. Agora, Rodrigo, o que eu vejo independente de franquia, o mercado no Brasil, varejista, está cada vez mais difícil. Quando a gente começou lá atrás, eu brinco que as linhas lá quando a gente fazia lá o resultado DRE, as linhas eram poucas, sabe? Era aluguel, equipe, matéria-prima. Hoje tem um monte de outras coisas ali, de custos extras que foram colocando para a gente deixar o negócio de pé. Para a gente deixar o negócio de pé. E muita gente ainda compara, infelizmente, o negócio informal com a franquia. Aí é uma comparação muito injusta. Porque a hora que você sai da informalidade e entra no negócio formal, aí são tantas linhas a mais que você tem que ter, que não dá para você querer comparar nem preço de produto, nem isso. Mas tem algum setor que você enxerga? Eu tô pensando assim, a gente vê, a alimentação é um setor que está sempre em primeiro lugar, e aí a alimentação tem muito das tendências, tem coisas que vai, tem coisas, né, que vêm, alguns ficam, outros não. A gente viu, eu não estou com do último ano, tá? Que quando eu saí da diretoria eu não recebi o relatório, mas pelo que eu me lembro, saúde, beleza e bem-estar é um setor que continua crescendo desde a pandemia, foi um dos que mais cresceu. Aí eu brinco que eu acho que é o efeito do digital, do Zoom, de tanta gente se olhando online, a gente não se via tanto, agora a gente se olha toda hora nas redes sociais, nos vídeos, etc. O pessoal quer se arrumar, né? A vaidade cresceu, a longevidade, enfim, tem uma série de razões pelo saúde, beleza e bem-estar, e coisas diferentes dentro desse setor também. Franquias de outras coisas, tiveram as ondas ali das harmonizações faciais, depois do cabelo, agora tem coisas novas aí surgindo. Da parte de casa e construção também tem muita coisa surgindo que antes não estava no segmento de franquias e agora estão trabalhando. E você sabe que franquia, na verdade, pode ser de qualquer setor. A gente tem cada surpresa, assim. E é isso que eu ia te perguntar para a gente ir para nossa finalização. Hoje, desses setores que você citou, você é apaixonada por franquia, já disse isso. Se você fosse tomar uma decisão hoje, você ia para o setor de alimentação, seguiria no setor de alimentação? Essa pergunta aí, olha, eu gostaria de saber responder, viu? Tanta gente me faz. Eu acredito que a alimentação, ela ainda tem uma frequência maior. Pode vir, fora a pandemia, que foi um caso atípico, que alguns de alimentação conseguiram se manter por causa de delivery, mas fora isso, é um negócio que sempre vai existir, né? As pessoas continuam comendo. A gente passa indo nos shoppings, né? Eu trabalho próximo ao Shopping Vila Olímpia, e na hora do almoço, assim, é uma coisa impressionante o que acontece no shopping, e nos outros momentos eu vejo as lojas sofrendo um pouco. Não só o Shopping Vila Olímpia, tá? Só falei o Vila Olímpia, deixando bem claro, porque é um shopping que eu frequento. É um shopping que eu frequento. Há outros shoppings com essa mesma lógica. A alimentação tem bastante coisa também, né? Tem. A alimentação tem bastante coisa, mas ela tem as suas complexidades também. Claro. O produto, né? Quando você pensa em estoque, quando você pensa em tudo que você joga fora. Coisas perecíveis. A gente não tem nada perecível. Isso é uma grande vantagem do nosso negócio. A gente tentou manter bem simples assim, a operação, com poucos itens, com itens que não estragam. A alimentação, eu gosto, mas eu particularmente, se eu fosse escolher uma outra franquia, eu não sei se eu iria para alimentação. Olha só. Agora pensando a fundo, porque na hora que você falou dos itens perecíveis, eu lembrei que... doído, né? Não, uma vez eu fiz uma promessa para eu mesma, para mim mesma, que eu nunca ia ter um restaurante na vida, porque eu acho tanta complexidade por trás daquilo. Eu tenho visto alguns setores, para a gente encerrar aqui, dessas franquias, a gente pode até marcar uma próxima entrevista contigo, dessas franquias que não precisam de funcionários,
esses mercadinhos de condomínio, as mesmas lavanderias. Omo, por exemplo, está investindo muito nos condomínios com unidades próprias, as franqueadas na rua. Então, acho que tem alguns modelos novos surgindo. A gente pode fazer um programa especial desses modelos novos também. Tem, sem dúvida, sem dúvida. Lá na BF eu era diretora de microfranquias e novos formatos, porque esses formatos são bastante interessantes, viu? Acho que a gente devia conversar mais sobre isso. Vamos, Adriana Auriemmo, brigadíssimo pela sua presença. Ficamos 2 blocos aqui, olha só que beleza. Conversa fluiu bastante, obrigado. Com certeza essa é mais uma das entrevistas do Varejista que as pessoas gravam ali para assistir depois e pegar as informações. Obrigado demais pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Se alguém depois quiser também tomar um café comigo lá na Noite Bavária, a gente está ali na Vila Olímpia. Viu? Na Vila Olímpia? Eu vou lá então tomar esse café aí, tá bom? Vamos lá. Obrigado, viu, mais uma vez. Esse foi o Varejista, a gente volta daqui um minutinho com o próximo bloco BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e a gente sai do setor de alimentação para o setor de acessórios femininos, com uma marca que, coincidíssima, eu tenho certeza, vou citar a marca, você já viu em algum shopping, certeza absoluta. E eu trouxe uma pessoa que eu fiquei treinando aqui antes de começar a entrevista, se eu vou falar certo o nome. Tem o nome sul-coreano, que é Cheho, e tem o nome que foi abrasileirado para Jai. Ele é o fundador da Morana, que é uma loja muito conhecida de acessórios femininos. Primeiro de tudo, eu vou falar Jai, porque todo mundo te conhece por Jai. Mas Cheho é o seu nome sul-coreano, não é isso? Como minha mãe me chama, Rodrigo. É isso. Obrigadíssimo pela sua presença, por aceitar o convite aqui. Primeiro de tudo, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Então, eu vou de Jai, ok? Porque no Brasil todo mundo conhece como Jai. Jai, fundou a Morana há quanto tempo? Qual foi sua ideia? Tô sabendo que você veio para o Brasil com 8 anos de idade. Você começou como empreendedor. Conta um pouquinho dessa história para contextualizar a Morana, obviamente você como fundador. A marca Morana nós iniciamos em 2002, então nós vamos completar 23 anos de marca. Tá. Mas o produto acessórios femininos, quem começou a trabalhar em casa, minha família, foi minha mãe e minha irmã. Então, década de 70, onde os shoppings ainda não tinham essa força que tem no Brasil, elas abriram uma loja na Rua Augusta, década de 70. Começaram com uma pequena joalheria, depois virou bijuteria e também surfou um pouco esse crescimento de shoppings, virou uma rede de lojas de bijuteria, 10, 12 lojas. Depois elas, com tantas adversidades, desafios que nosso país impõe, né? Muitos pacotes, planos, e elas acabaram fechando. E em 2002 nós criamos a marca Morana como franquia. Então deixa eu entender. Não chamava Morana antes de 2002, era um outro nome. Era outro nome. Que chegou a ter até 10 ou 12 lojas. Era uma pequena rede de lojas de bijuteria. E essas lojas concentradas em São Paulo, não? São Paulo, Minas, interior de São Paulo. Tá bom. Aí, por algum motivo, teve algum motivo, vamos chamar assim, que não deu certo e virou Morana, ou foi uma decisão de marca? Não. Tem motivo sim de não ter dado certo. Aquela coisa de empreendedorismo, né, Rodrigo? Você tem que entender tem que ter conhecimento técnico, mas você tem que ter gestão também. Claro. E quando você fala gestão e olhar para o mercado, se adaptar a ter um modelo de negócio o tempo todo para as mudanças que ocorrem no ambiente macroeconômico, claro, ou mudança de comportamento de consumidor, e elas não souberam fazer essas adaptações, essas mudanças de ambiente. Foi aí que você entrou em cena. Isso. Paralelamente a essa história, eu me formei em administração de empresas e eu comecei a atuar com franchise em década de 90. Tá. 91 comecei com franchise, já tenho acho que 34 anos de franchise. E nessa época em que setor? Alimentação. E eu não sou do segmento de alimentação, mas eu entrei no alimentação pela inspiração, pela referência que era a McDonald's na época. Tá. McDonald's, década de 80, 90, era uma referência importante, era legal, era cool ser fast food. Fast food na época era bom, hoje acabou virando um palavrão. E você era franqueado do McDonald's? Não. McDonald's foi uma inspiração. Uma referência, uma inspiração, legal. E quando você fala em franquia, você tem que imaginar a escalabilidade do seu negócio com uma aceitação universal, isso significa sem rejeição. Aí resolvi trabalhar com alimentação, aí fui escolher um setor que não tivesse tanta rejeição, que foi comida chinesa, e na sequência entrei com comida italiana. Tá. E só pra gente chegar na Morana, o que aconteceu que você falou, vou sair disso e vou fundar essa marca chamada Morana, que é de acessórios femininos? Qual foi? Porque você falou bem, né? São histórias paralelas, né? Sim, uma coisa, sua família, aconteceu alguma coisa que não deu certo, parou. Aí você se encontrou com a sua família. O que fez você se encontrar para aí sim a gente chegar na Morana?
Então, eu estava com a minha trajetória ganhando experiência em franchise, no varejo, e as lojas, haviam em torno de 12 lojas, foram fechando, e sempre sobram 3, 4, 5 pontos que são bons, que são shopping de expressão que fecha por último. E num desses domingos, o que a gente faz com essa loja? Vira uma franquia, vira loja de roupa, fecha tudo, vende o ponto. Aí você está no lugar certo, né? Havia adquirido conhecimento de varejo, já estava exercitando franchising através de alimentação e, paralelamente também, tinha empoderamento feminino, tudo ligado a sexo feminino, bombando, desde sapatos, vestuário, que mulher começou a ganhar seu dinheiro e com esse empoderamento feminino, não havia marca na categoria bijuteria. Bijuteria todos vendem, mas não havia uma marca de acessórios que fosse uma referência no mercado. Ou seja, todos os itens corroborando a favor disso, né? Exato. Esse cenário macro e microeconômico, Exato. como você citou, essa questão da sua família, um momento que você estava num setor de alimentação que você gostava, mas não é o seu setor, né? Ainda estou no setor de alimentação. Você segue no setor como empresário. Isso. Agora nós criamos uma holding juntamente com o Ricardo Alves, que é fundador do Grileto. Nós criamos uma holding e meu objetivo foi sair um pouco do setor de alimentação, que realmente não é meu expertise também, é mais trabalhoso. Eu entendi que o segmento de moda, de acessórios, é mais escalável. E no fim do dia, você tem 2 recursos que tem que dedicar o seu tempo, que é escasso e é valioso para todos, que é tempo e dinheiro. Como é que aloco meu tempo e dinheiro para que setor? Aí acabei optando pelo acessórios. Perfeito. E a Morana foi fundada em 2002. E de lá para cá um crescimento grande, né? Conta um pouco essa história até a gente chegar aos dias atuais para eu falar um pouco do modelo de negócio. Nós surfamos 2002 a 2014, mas é um período que eu chamo de década dourada, onde todo mundo cresceu. Nós pegamos, no primeiro momento, a gente se assusta, né? O governo PT ganhando as eleições pela primeira vez, dólar naquela época batendo 4, que equivaleria a 8 talvez hoje, então total incerteza. Então, se você for realmente esperar o momento certo, você não vai empreender no mundo, num país como o nosso. Se a gente for esperar o momento certo, não tem filho. For esperar o momento certo, não abre empresas. For esperar o momento certo, nem casar, não faz nada, né? Porque... Então, o ano que nasceu a Morana, 2002, em julho nós lançamos a marca na feira de franquia da BF. O governo PT, no segundo semestre, estava ganhando as eleições. 2003, Lula assumiu presidência pela primeira vez, gerando incerteza e imprevisibilidade para todos nós. E nesse momento eu falei, agora vamos seguir e vamos dançar a música que toca. Realmente acompanhar realmente novo governo. Só que pegou um governo já organizado pelo Fernando Henrique, tivemos um crescimento de 2 governos do Lula, né? Aí 2014 para cá, até pandemia, pegamos Dilma, onde o Brasil também teve mais do que uma década perdida, da década de 80, cresceu 1% nos últimos 10 anos. Sabe que é interessante você estar falando, Jai? Porque eu trouxe aqui o pessoal, o Fabrício e o Fred da Magazine Luiza, e aí eu fiz uma pergunta para eles acerca dessas incertezas, essas instabilidades, principalmente que atingem o varejo, né? A gente tem aí bastante experiência no varejo, e aí foi o Fabrício que chegou para mim e falou assim, Rodrigo, eu trabalho há algumas décadas no varejo, eu não passei nenhum ano sem imprevisto. Então, assim, uma hora é o governo, uma hora é a taxa, uma hora é a importação, uma hora é a exportação, uma hora é uma questão microeconômica, uma hora é uma questão macro, uma hora é o produto, uma hora é o serviço, uma hora é a marca. Todos os anos a gente passou por desafios. Essa é a realidade do empresário, em especial do varejo, né? Essa é a regra, não é exceção. Isso faz parte. Essa é a regra, não é o imprevisto, né? Isso faz parte. Hoje, Morana está com quantas lojas? Elas são franqueadas ou próprias? Maioria franquia, mais de 300 lojas. 300? Mais de 300 lojas. Mas gosto de destacar, Rodrigo, mais do que números de lojas, os indicadores de qualidade da rede. Eu acho isso mais importante. Inadimplência, eu quase não tenho inadimplência, 0 ponto alguma coisa, é irrisório. Percentual de repasse da rede. Então, quem vai procurar uma franquia, é importante entender tudo isso. Lógico. Então, às vezes você tem uma rede de 100 lojas, mas 20% está em repasse, 30% em repasse, alguma coisa não funcionou. Ou o modelo de negócio não está apropriado para o momento, por várias razões. Então, o percentual de repasse nosso é ridículo também, é 1%, alguma coisa assim. Tá. E pagamento à vista, então é um indicador que eu olho, nós damos um... Caixa, né? Caixa.
não adianta você dar um grande... Eu dou 5% de desconto para quem paga à vista. Isso também me permite negociar melhor. Então, é um ciclo virtuoso. Eu negocio melhor com meus fornecedores. Claro, 5% à vista em tese, 5% a menos, mas na linha do tempo você deixa de financiar, juro, você bota no caixa. Isso é um sistema de gestão interessante. Não, além de 5%, o fato de eu dar 5% de desconto, não adianta você dar 20% se a pessoa não tem caixa, não vai optar por essa alternativa de pagamento. Mas hoje 70% da minha rede paga à vista, aí é uma maneira de ver que a rede é saudável. Você sabe... Desculpa, pode falar. Não, termina. Não, e por último, o crescimento orgânico, né? 70% de novas lojas, apesar do desafio do Selic alta, o investidor poderia deixar o dinheiro parado, rendendo mais de 1%. Ele prefere investir conosco, abrir mais unidade da nossa marca. Eu estava falando aqui com a Adriana Uriemo, com certeza você conhece bem, no bloco anterior. A gente pensa nas microfranquias, as pessoas às vezes se empolgam pelas microfranquias, porque vem um investimento de 5, 10, 15, 20 mil, tô aqui dando só um exemplo, aí vem uma Morana, puxa, 300 mil, o cara fala, putz, cara, mais 300 mil, você fala, então, mas esse 300 mil pode gerar em você um tipo de negócio, de rentabilidade, que os seus 5 mil ali, talvez você não vai conseguir nesse mesmo nível, né? Porque é uma franquia que tem muito repasse. Tem franquia com taxa de repasse em 25%, 30%. Sim. Até mais do que isso, né? Até mais do que isso, né? E ao que você atribui esse sucesso da Morana desses indicadores? Olha, o que nós entendemos tem uma frase que eu uso, trocar espelho pela janela. Então, não somente ficar comemorando as conquistas, mas tem que olhar para fora, a movimentação do mercado, as mudanças que estão ocorrendo no mercado. Então, tem que estar atento à renda, ao momento do consumidor brasileiro. Então, o que a Morana entendeu, antes de entrar aqui, eu acabei de receber uma mensagem aqui, até coloquei no meu story, um amigo de Brasília postou, mandou no WhatsApp, foi aniversário da minha filha, tinha uns 15 presentes da Morana. Olha só. Então, nós acertamos em questão de produto-preço para o nosso público Morana. Então, isso é um exercício que acho que todos nós devemos fazer como empresário. Então, não adianta querer fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, o que a gente acha bonito. Tem que entender para quem nós vendemos. Eu costumo dizer, Brasil tem um PIB grande, é um país rico, e, infelizmente, a grande massa é uma população carente. Então, se você entender isso, se você atende esse público, tem que entregar produto e preço para esse público. Aí realmente dá um clique. Parece ser aquele cofre antigo. Você dá 3 para a esquerda, 5 tal. Deu um cliquezinho. Deu um clique, você abre o cofre. E para a gente finalizar, acho que é importante só tocar nesse tema. Digital e experiência do físico. Hoje, o que Morana navega mais? Físico. Eu diria que as grandes marcas, ainda 90% das vendas é físico. E você atribui isso, no caso do modelo da Morana, obviamente, a experiência da mulher de ir atrás do seu acessório, experimentar, utilizar, essa experiência ainda faz muita diferença na decisão? Aqui no Brasil ainda, mas cada ano está cada vez mais crescente, mas digital nós entramos um pouquinho atrasado. Tá. Como eu falei, 2014 até pandemia, como nós vivemos uma década perdida e nosso negócio são os franqueados como principal canal de distribuição, e nós não lançamos e-commerce antes, porque qualquer movimentação da franqueadora e que conflita com o canal franqueado, ele vê como uma ameaça. A gente achou que não era momento de lançar o e-commerce e durante a pandemia nós lançamos nosso e-commerce. Mas nosso e-commerce, se você entrar na nossa rede social, não linka com o nosso site. Ainda a gente não conseguiu integrar como omnichannel, que é um desafio grande para uma rede de franquias. Claro. Quando é uma rede própria, você consegue ter um estoque separado, tudo mais, mas quando é franqueado, ele está muito focado no Vocês ainda estão, vamos chamar assim, estudando melhor esse desafio para... Temos o site, a gente consegue atender através do nosso site, mas a gente não coloca isso como primeiro plano. Entendi. Quero te fazer um convite. Pensei agora nisso, vou falar com a nossa produção aqui, a Jéssica e a Fernanda, para a gente fazer um programa especial franquias. Quero até colocar uma mesa aqui, trazer umas 3 pessoas, que bacana. Setores diferentes pra gente, porque toda vez que eu trago franquia aqui, chove de mensagem. Você aceita vir? Porra, é isso. Top. Então a gente vai falar de franquia, eu quero trazer uns 3 setores diferentes pra gente poder falar e voltar, porque eu tenho muita coisa ainda pra te perguntar. A gente encerrou o tempo desse bloco, mas eu já quero ter o compromisso de você voltar pra gente fazer um especial de franquia. Fechadíssimo. Combinado? Combinado. Jai ou Jerro?
Como a gente quiser. Como você quiser. Sem problema. Obrigadíssimo pela sua presença. Rodrigo. Parabéns pelo seu modelo de negócio. Com certeza a Morana é um exemplo para todo mundo, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Esse foi mais um Bloco do Varejista. Daqui a pouco a gente volta em um minutinho. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e naquele bloco especial de gestão de pessoas e construção de cultura com a minha grande amiga Marcela Zaiden. E hoje eu estou aqui nos estúdios, separados aqui da Marcela, para que a gente possa fazer essa entrevista com uma pessoa muito, muito especial. Eu tô com um monstro, né? Vamos combinar. Então primeiro vamos já começar apresentando esse monstro que está aqui com a gente, Ale Frankel, né? CEO da House ou da House? Eis a questão. Eis a questão. Bom, primeiro de tudo, antes de eu fazer a pergunta, obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, tá aqui pra gente bater um papo sobre gestão de pessoas e cultura. Sim, quem consome os nossos produtos pode escolher como quiser, é liberado. Então, se é House ou House, o que importa, na verdade, é consumir o teu produto. Exatamente, mas o certo é House. Na fundação foi House o original. E por que você acha que as pessoas às vezes falam House? Acho que é coisa de brasileiro, né? Facebook, então é um pouco do... De novo, volta pro mesmo lugar. Comprando, tá tudo certo, né? Adquirindo produto, tá tudo certo. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, por estar aqui com a gente para conversar sobre isso, tá bom? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Marcela Zaiden, por favor, comece essa entrevista com esse monstro aqui, pra gente trazer muita informação de valor. Vai lá. Ale, tô muito feliz de você estar aqui, assim, acho que você tem muito a agregar pro tema pessoas, você que já fundou uma empresa, desconstruiu dentro da própria empresa para criar uma nova. Conta um pouquinho de qual é a tua visão de pessoas para poder conseguir passar um pouco dessa desconstrução. Bom, então primeiro eu sou o cara do tijolo, que acabei vindo para o varejo com muito orgulho. Hoje me considero mais do varejo do que do tijolo. E você sabe que eu sou engenheiro, comecei a empreender com 17 anos, foi a minha primeira jornada empreendedora, e eu não tinha a menor noção do que eram pessoas. Não é que eu não sabia a importância. Um dia eu entrei no meu escritório e eu não reconheci mais aquelas pessoas que estavam lá, a cultura. Eu deleguei totalmente a contratação. Foi aí que caiu a ficha. Eu escutava, né? Como eu frequento G4, Endeavor, a gente sempre escutava que cultura é tudo, pessoas é tudo, mas eu não tinha esse pleno entendimento. E depois eu vim entendendo ao longo do tempo. E todo empreendedor, empresário que quer escalar, ou ele entende de pessoas ou ele entende de pessoas, não tem outra forma. E aí eu comecei a me dedicar muito ao assunto. Hoje eu sou realmente apaixonado por pessoas, por cultura, eu leio muito, eu tento aprender com toda a humildade, né, de um empreendedor engenheiro, tentando entender um pouco, me cerco de pessoas, e hoje a gente dá grande importância. Eu entrevisto 100% das pessoas que entram nas minhas empresas, eu entrevisto de sábado, domingo, as pessoas até têm uma brincadeira, né, quando eles se apresentam na empresa, quando eles entram, cada um conta como é que ele foi entrevistado pelo Alê, né? Eu fui entrevistado às 23 da noite de um sábado. Eu já levei cara para o aeroporto no caminho comigo. Eu entrevisto sábado e domingo, é a minha preferência. Então, sábado e domingo à noite. É até bom para você já ver se a pessoa realmente está comprometida a entrar, se ele topa fazer a entrevista no feriado e no domingo à noite. Mas sabe que tem uma coisa legal que você falou, que eu quero te perguntar, voltando um pouquinho na sua fala, que assim, você falou assim, abriu a minha cabeça realmente para pensar em pessoas, e eu não pensava em pessoas. E quando a gente entrevista, a gente conversa com muitos empresários, essa fala ela é muito comum, né? Uhum. Eu não acreditava nisso como uma grande alavanca do meu negócio, e hoje entendo que ela é a alavanca. Qual que você acha que é a questão cultural que a gente tem no país, que faz com que os nossos empresários, formados em grandes universidades, com acesso a muita informação, não tenham essa visão e precisem, talvez, em algum momento, virar essa chave? O que você acha qual é o motivo que isso acontece e acontece tanto? Você sabe qual é o ponto? Que na escola, na faculdade, ninguém ensina absolutamente nada sobre pessoas, absolutamente nada sobre como tocar um negócio. Então, a gente forma técnicos, a gente forma pessoas dentro de um sistema educacional que é totalmente obsoleto. Então, as pessoas não vêm com essa bagagem, com essa noção. Então, ou essa pessoa vai aprender na raça, errar, e muitos acabam não conseguindo, né? Tanto que a gente vê o índice de empresas que não progridem, mas as pessoas têm que aprender na raça e outras pessoas vão buscar esse conteúdo fora. Mas, de fato, a gente não vem com esse drive instalado, né, de formação, e aí as pessoas não entendem. Em algum momento vai fazer falta, né? Porque não tem como escalar. Obviamente, quem quer fazer uma empresa pequena, um profissional liberal, tudo bem, tá tudo certo, vai dar bom. Agora, quem quer fazer algo relevante, algo que tem um alto impacto e alta escala, é obrigatório entender de pessoas. E pessoas a gente está falando não é só você entender de plano de carreira, né, inteligência emocional. São vários soft skills, ler muito.
Então, parece bobeira, né? Mas você lê hoje Como Influenciar Pessoas, pô, é uma ferramenta, assim, de trabalho e quase ninguém entende, né? Os mecanismos, como funciona a mente humana, e acho que é quase que uma matéria obrigatória, né, para quem está no mercado. Ale, quando a gente olha para os teus líderes hoje, porque mais do que qualquer outra coisa, você é um formador de líderes. Como sem que dúvida. você forma os seus líderes para ter esse drive de pessoas? Como que você traz esse cuidado para a tua liderança? A gente fala muito sobre pessoas, né? Um tema que está constantemente vindo à tona, a gente tem reuniões específicas e comitês, a coisa vai ficando mais estruturada com o tempo, mas não existe nada melhor do que o exemplo, né? A forma como você. Coisa simples, como você cumprimenta cada um, independente do cargo, de quanto tempo está na empresa, a forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com os acontecimentos. Essa semana a gente teve um caso aí de compliance, um negócio importante para a empresa, e os recados que você dá, né, como que você trata cada assunto, é assim que vai se formando a sua cultura. Muito mais pelas ações práticas, né, o que você permite, aquilo que você não permite, porque você promove, porque você demite. É tudo assim, as pessoas estão cansadas de ouvir, mas muita gente acaba colocando isso num quadro, nas Coloca na regras, na parede, né? parede, típico, e na prática executa totalmente diferente. Então, essa consistência é muito importante. Então, eu, os meus co-founders, a gente fala muito, os times de heads, né, com quem eu tenho mais contato, a gente aborda muito, a gente faz questão de executar na prática, e isso vai dissipando para toda a organização. E como é esse aqui você falou agora, eu ia justamente falar de você dissipar para toda a corporação, para os layers embaixo que você tem, não só os seus diretos, né? Claro, com seus diretos vem do seu exemplo no dia a dia, não só por um oi de corredor, como você disse bem, mas pelo seu dia a dia, estar em contato com você deve ser um privilégio para eles nesse sentido, não só por você ser o fundador e o construtor de toda essa cultura, mas pelo exemplo de empresário que você é. Agora, os layers abaixo, você vai precisar que essa sua camada faça o que você faz para isso descer. Como é que você consegue se preocupar com isso, sabendo se isso realmente está descendo? E como é que você faz a formação desse layer que tem que multiplicar para baixo dentro da sua empresa? Essa aqui é o grande desafio, né? Por isso que tão poucas empresas escalam. Né? Você fazer uma lanchonete, duas, agora você fazer uma rede de 5.000 lanchonetes e manter a cultura e os padrões é tão difícil. Por isso que a gente tem um McDonald's, tem um Burger King, e você vê que não é tão fácil você fazer isso. Mas o ponto, você tem que ter vários rituais, né, de como fazer isso. Então, a gente tem uma série de reuniões, rituais, encontros trimestrais, encontros semestrais, anuais, em que a gente coloca muito à tona toda essa parte da cultura, a gente traz exemplos, a gente eleva as pessoas que fizeram itens, né, que representam a nossa cultura, então isso é muito importante, os ciclos de avaliação, e daí essas pessoas que todas elas hoje nasceram na organização, isso é muito legal, nós temos o privilégio, né, de ter começado uma empresa nova, uma startup, no caso da House, ela nasceu, ainda é uma empresa muito jovem, nasceu recentemente, e toda a minha camada de heads, que a gente chama, né, que são os líderes da organização, eles vieram da própria organização lá de baixo. Então, muitos começaram como analistas, teve gente que era recepcionista e virou head, e essas pessoas elas já vêm embebidas na cultura. Então, fica muito mais fácil, né, porque elas já nasceram, já absorveram isso, e isso se replica muito forte. Um desafio muito grande para a gente ainda, hoje a gente está em 200 cidades. A gente tem cerca de 20 escritórios regionais, e são pessoas que ficam em estados de uma forma, vamos chamar de, hoje tem o online, tem muitas ferramentas, mas isoladas do ponto de vista de não ter aquela imersão diária no escritório, em todos os ritos, o dia inteiro, e é difícil você conseguir fazer a cultura chegar. Esse é o maior desafio dos Não. empreendedores, quando eles querem escalar, principalmente, e a gente está focando muito aqui em escalar, e o varejo, ele tem muito esse desafio, né? Uma loja, 2, 3, e aí você perde a mão. Quando você olha para os teus 20 lugares, geograficamente falando, você percebe as subculturas, ou seja, naquele lugar, eu sempre falo, né, no Nordeste a galera é mais aquecida, quando a gente vai ali pro Sul, a galera... Como você vê isso no teu dia a dia hoje? Como que vocês tratam? Realmente, e é bom que tenha a subcultura, porque quando a pessoa está inserida naquele ambiente, ela consegue se comunicar muito melhor com o público local. Então a gente gosta de preservar, a gente faz questão, mas tem itens que são obrigatórios da nossa cultura, né, da nossa formação. Então a gente tem todo um cuidado de manter uma frequência de contato, de como é que essas pessoas são treinadas, né, de várias reuniões, a gente traz essas pessoas muito para São Paulo, mas é um grande desafio. E eu achei que eu nunca ia falar isso, pessoal, mas eu tô mordendo a minha língua aqui, literalmente, que em algum momento
processo é muito importante. Nós empreendedores... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Em algum momento você achou que isso não era importante? Desculpa, eu vou ter que perguntar isso. Eu sou empreendedor. Se tem uma coisa que empreendedor odeia, é processo. Cara. Quando fala processo, já dá aquele calafrio, coisa chata, burocrática, né? A gente gosta de vender, de comunicar, de estar aqui no podcast, fazer network, mas hoje, pessoal, é essencial. Uma empresa que começa a atingir um determinado tamanho, uma determinada escala, é essencial você ter bons processos. E aí eu sou muito fã da cultura americana. Sabe o que eu cito muito para o meu time? A aviação. Para mim, a aviação é o que há de mais incrível. Cada item que acontece, cada acidente, cada falha, vira um processo de checagem, de correção, e ela está sempre evoluindo. Ela não vai cometer os mesmos erros, ela vai sempre corrigindo. Isso vira um processo, o piloto vai fazer uma checagem, o avião vem com novo equipamento, e aí a aviação vai sempre melhorando, se tornando mais segura. É um exemplo incrível de como processos e aprendizados vão evoluindo, né? E aí o americano, especialmente, ele é muito foda em processo. Ele é diferenciado, né? E deixa eu pegar essa questão que você falou, que eu acho que é uma questão que a Marcela fala bastante, que assim, uma coisa é construir uma cultura do zero. Outra coisa é você precisar fazer alteração de cultura. E quando você me diz assim, não acreditava em processos, e putz, tive que acreditar, cara. Que desafio. Entendia que não era pessoas, mas putz, tive que acreditar. Eu imagino que nesses layers de base que a gente tá falando, você tem pessoas que já chegam enraizadas, embebidas, como você falou, com outras culturas. É possível uma ressignificação de cultura? Ou esse é um trabalho muito mais pesado e mais difícil? Por favor, me diga que sim. Se não... Não. A nossa cultura é muito forte, tá? A pessoa chega com uma cultura, você vê já em um mês, a pessoa já tá embebida totalmente na nossa cultura. Que legal. Ou ele é literalmente expelido. Então, isso, nosso sistema de defesa, né, de imunológico, ele é muito forte. De fato, as pessoas acabam sendo inseridas na nossa cultura de uma maneira muito intensa. E isso se dá porque o ambiente, né, ele já tem os seus valores, ele criou uma cultura muito própria, que é muito forte. Agora, eu sempre criei cultura do zero, né? Eu nunca fui executivo de ter uma missão de entrar num lugar que já tem uma cultura formada e falar, Lê, vai lá e muda ela. Eu sempre fui um criador de cultura, então sempre bolei os valores das companhias, o que são os propósitos, e isso é muito gostoso e muito desafiador ao mesmo tempo. Principalmente quando você está criando algo novo, né? A gente está criando algo que não existe. Então, primeiro as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo, né? Para onde a gente está indo, e depois como é que isso se encaixa na cultura e como é que as pessoas de fato se encaixam. E tem uma máxima que eu gosto muito, Má, que eu acredito que as empresas de sucesso, quando a gente fala de pessoas, são aquelas que permitem que as pessoas realizem o seu propósito junto do propósito da empresa, dentro da empresa. Né? E porque todo mundo tem o seu propósito individual, né? Então ele gosta, ele ama a empresa onde ele está, mas ele tem um propósito, pode ser viajar, pode ser constituir família, pode ser acumular riqueza, assim, sem julgamentos, mas quando ele consegue realizar o propósito dele, pode ser reconhecimento profissional dentro da empresa, eu acho que a gente atingiu o ápice, e é isso que eu fomento, e o meu grande objetivo é que as pessoas possam se realizar e realizar os seus propósitos dentro do nosso propósito maior. Olha, nada mais bonito pra gente ouvir. Esse final dele, assim, foi arrebatador. Eu costumo dizer assim, no final do dia, a Marcela, o Rodrigo, a Lê, todas as pessoas que estão ouvindo, no final do dia a gente quer deitar a cabeça no travesseiro e ao nosso modo, como você falou muito bem, ser feliz. No fim do dia é o que a gente deseja, né? Então... Fomos muito felizes com a sua presença. Foi isso que você falou. Quando eu comecei a House, eu tinha um grande objetivo. Eu queria uma empresa que as pessoas fossem felizes. Eu queria que a segunda-feira fosse muito mais legal que a sexta-feira. Eu sempre falei isso, desde quando a gente construiu num apartamento de 20 metros quadrados com 8 pessoas. Era uma empresa do tamanho de um ovo. Quantas pessoas tem hoje? Hoje a gente está com 250. Nossa! E em 5 anos foi um crescimento rápido. E aí eu sempre falei, cara, que eu queria uma empresa de gente feliz, sabe? De gente que vibra, que tem um prazer enorme de vir para o escritório, de ter lá grandes amizades, de estar realizando grandes feitos. E estamos atingindo. Isso é muito gostoso. Ale, parabéns demais. Obrigado pela sua presença. A Marcela que te trouxe aqui. Eu agradeço a Marcela também. Com certeza. Muito obrigado. Acho que foi um aprendizado muito grande. Ser feliz no fim do dia, entregando o resultado e construindo uma cultura de sucesso. E alinhando propósito. Muito bem, esse foi o Varejista. Eu fico muito feliz de receber aqui a Marcela e o Ale hoje, para que a gente possa encerrar esse programa com chave de ouro. A gente volta na próxima semana com mais um programa, mais um episódio de Varejista. Marcela Zaiden sempre comigo aqui, falando de gestão de pessoas e construção de cultura. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo. Um abraço.